Olá, eu sou Douglas Moretti e você está no Instituto Moretti Cursos Odontológicos. Bem, pessoal, e o tema do vídeo de hoje é sobre o impacto biológico das superfícies dos pilares cerâmicos na estabilidade dos tecidos periimplantares. E o que significa isso? Isso significa o sucesso da implantodontia. Tá? E como nós vamos estar abordando esse tema? A estabilidade tecidual ela está diretamente relacionada com a biocompatibilidade dos tecidos periimplantares em contato com o pilar, com os pilares cerâmicos. E essa biocompatibilidade ela vai levar à formação do selamento biológico, do selamento periimplantar sobre a superfície do pilar. E esse selamento biológico nada mais é do que o sulco periimplantar, epitélio juncional e adesão conjuntiva. Tá? Como nós podemos observar nesta imagem, que é o espaço biológico periimplantar semelhante ao espaço biológico periodontal. Então aqui nós temos sulco, epitélio juncional e adesão conjuntiva. E notem, né, nessa figura aqui, obtida do livro do Zur, onde nós temos uma intensa atividade inflamatória, pois esta região ela faz conexão entre o meio intra e extra. Tá? Então aqui nós temos o contato, né, das bactérias que estão, né, na cavidade oral, elas tentando, né, penetrar na região interna. Tá ok? Então aqui nós temos uma presença grande de processo inflamatório. E esse selamento, esse selamento, ele é extremamente importante para que esse processo inflamatório não cause uma remodelação óssea e, consequentemente, a mudança da margem gengival. Então, o tecido ele tem que estar aderido, coeso nesta região para que nós não tenhamos um problema de recessão gengival ao redor de implante. E isso nada mais é do que um processo de cicatrização. E, consequentemente, aí nós temos entre aspas, aí, uma regeneração. E essa regeneração, esse processo de cicatrização, ele está diretamente relacionado com a natureza do material, a composição química e a rugosidade dos pilares. É claro que nesta região também nós temos, né, como importância para a formação do selamento biológico, um correto posicionamento do implante, a quantidade de tecido queratinizado, a quantidade, né, o volume tecidual. Mas hoje aqui nesta aula nós vamos falar única e exclusivamente sobre a superfície dos pilares cerâmicos. E olha que trabalho legal, realizado por Velander em 2008, onde ele avaliou, um estudo realizado em animais, ele avaliou os pilares de titânio, zircônia e liga de ouro. Tá? Então, o estudo in vivo em animais, né, com o objetivo de avaliar o processo de cicatrização ao redor dos diferentes pilares instalados. E o que eles avaliaram? A síntese de colágeno, fibroblastos e leucócitos, estruturas importantes, né, para a formação do selamento biológico. Pois colágeno vai dar uma consistência, uma resistência maior ao tecido. Fibroblastos, com relação também à parte do volume. E leucócitos é justamente aí o processo inflamatório. E qual o resultado deles? Tá? Numa avaliação, num período de 2 e 5 meses, tá? Eles avaliam a síntese de colágeno, tá? obtida em 2 meses ao redor do titânio
nós temos um resultado numérico de 41,4 ao redor do titânio. Na cerâmica, que é a zircônia, de 43,5. E na liga de ouro, olha que interessante, né? Uma quantidade menor da síntese de colágeno. Então o ouro, que tem, ele é eleito, né, como um bom material restaurador, biocompatível, mas ao redor dos tecidos periimplantares, ele tem uma baixa produção de colágeno. Quando a gente avalia a quantidade de fibroblastos, também ao redor do titânio, nós temos aí uma contagem de 29,2, da cerâmica 35 e do ouro 15,9, mostrando também uma baixa quantidade de células fibroblastas, de células do tipo fibroblastos ao redor da liga de ouro. E com o leucócito nós temos aí, né, ao redor do titânio e da zircônia, uma baixa resposta inflamatória, ao passo que ao redor da liga de ouro nós temos numericamente um resultado de 25,3, mostrando, né, esse estudo nos mostrou o quê? Que a liga de ouro ela tem uma resposta do tipo tóxica ao redor do tecido periimplantar ou periodontal. Ao passo que o titânio e a zircônia, eles tiveram uma resposta muito melhor em relação ao ouro. E isso se comprova em 5 meses também, tá? Então nós temos aqui, ó, uma continuação da produção de colágeno e o ouro continuou na mesma. Fibroblastos, também houve um pequeno aumento e o ouro também, ó, ele não, né, com o tempo, tá? A citotoxicidade, ela se manteve, tanto da parte dos componentes celulares, quanto da parte da reação inflamatória. E nesse estudo, o que nós podemos concluir? Que a superfície de titânio e da zircônia, elas tiveram uma cicatrização apropriada, enquanto que a liga de ouro falhou no processo aí de fibrointegração. E aqui, ó, nós podemos até observar, tá? Um processo inflamatório ao redor dos pilares de liga de ouro, enquanto que aqui, ó, na região do titânio e da zircônia, nós temos um padrão melhor do tecido. Tá? Então, esse estudo mostrou a importância da superfície. O próximo, eu quero mostrar para vocês a importância do tipo de superfície. Ela pode ser polida. Vamos entender uma superfície polida, pessoal, como vítrea, uma superfície vítrea. Uma superfície maquinada, ela tem rugosidades orientadas, como nós podemos observar nessa segunda linha. E essa airbone é como se fosse um jato de partícula, um jato de areia. Tá certo? E esses autores, o que eles avaliaram? A mesma superfície, a zircônia e o titânio, polida, maquinada e um jato de partículas. E o que eles fizeram? Um estudo in vitro de culturas de fibroblastos e células epiteliais. E por que essa diferença de cultura e por que essa diferença de superfícies? Porque nós temos, na nossa região periimplantar, nós temos o sulco, células epiteliais e o fibroblasto. E cada um, ele comporta, né, cada tecido, ele tem o seu comportamento orientado, né, por conta da superfície que ele está em contato. Então, a superfície do sulco, ela necessariamente tem que ser diferente da superfície para o fibroblasto. Então é essa a ideia desse trabalho. E o que os autores eles nos mostraram? Eu particularmente, eles avaliaram a molhabilidade, que é o ângulo de absorção dos líquidos, e a rugosidade.
nesse estudo que foi muito interessante, que a rugosidade e molhabilidade, elas não são diretamente proporcional. E o que é isso? Tipo, quanto maior a rugosidade, maior a molhabilidade. Então, olha que legal. Então, aqui, ó, o que nós temos nesse trabalho? Aqui nós temos a diferença das rugosidades, a zircônia em azul, o titânio em vermelho. Então, aqui, ó, superfície vítrea, tá? Uma rugosidade baixa. E nós temos aqui uma molhabilidade maior, ela é inversa. Ao passo que, com jatos de partícula, nós temos uma maior rugosidade com uma menor molhabilidade. Isso para mim, né, eu achei muito interessante, porque até eu tinha um pensamento que quanto maior rugosidade, maior molhabilidade, mas nem sempre essa proporcionalidade ela é direta, como foi mostrado aqui nesse trabalho. E aí, tá, para a gente não se alongar muito, o que os autores concluíram? Que as superfícies rugosas, elas proporcionaram propriedades favoráveis em termos de adesão celular para fibroblastos, mas não para células epiteliais. Aquilo que eu falei, superfície para o fibroblasto, ela tem que ser diferente para o epitélio e para o sulco. As interações, elas são complexas entre as células e substrato, e a resposta dos fibroblastos e das células epiteliais é influenciada tanto pelo material, como já foi falado num outro trabalho, quanto pela topografia da superfície. Então assim, pessoal, tá? Estou fazendo essa introdução mostrando a importância da superfície e do material e do tipo de superfície, pensando na estabilidade dos tecidos. Tá? E aí, na clínica, o que tem sido usado? Os pilares em zircônio e o de silicato de lítio. Tá? E para isso, esse material ele tem que ser biocompatível, ajudar na formação do selamento biológico e também nós temos que pensar numa baixa adesão bacteriana. Olha a complexidade de escolher um material para utilizar como para ser utilizado numa personalização de pilar. E na clínica, né, nós temos o titânio como material tradicional, né, e extremamente biocompatível, até mostrado nos trabalhos anteriores, a zircônia, e hoje tem sido usado aí o de silicato de lítio. Tá? O de silicato de lítio, para a personalização do pilar, é necessário a utilização de uma interface em titânio, né, um T-base, e sobre o T-base é confeccionado o pilar ou uma coroa monolítica. E o de silicato de lítio ele tem sido muito utilizado por conta de ser um material altamente estético, com alto grau de translucidez, resistência e tenacidade. E o legal é que ele é ácido sensível, ele aceita uma cimentação adesiva, que do meu ponto de vista é algo de extremamente importância. E outra coisa legal é que nós podemos escolher a cor da pastilha para aproximar mais ali, né, o seu substrato em relação aos dentes adjacentes. Esse pilar, ele pode ser de silicato de lítio, ele pode ser feito, né, como um pilar, né, realizando aí a personalização do pilar. E olha que legal, tá? Isso daqui é um pilar personalizado. E olha o substrato em relação aos dentes adjacentes. Fica muito confortável para que o técnico ele possa realizar a finalização desse caso. Ou, aqui numa outra tomada, ou ele pode ser utilizado de forma monolítica, onde nós temos já todo o elemento dental já confeccionado
e na região subgengival, tá? Eu vou falar mais adiante, né? O polimento que é realizado. Isso, qual é o benefício disso? O custo. Nós temos um elemento total em cerâmica, né? Um metal free, onde não foi utilizado a personalização do pilar, ao passo que a gente acaba tendo aí uma economia grande para a utilização desse tipo de procedimento. Então, são, né, o híbrido abutment, que é uma coroa monolítica, ou os pilares, né, o híbrido. Então, o que nós temos? Né? O híbrido abutment crown ou o híbrido abutment. Tá certo, pessoal? Então, vamos na sequência. Tá, então, na literatura, nós temos aí trabalhos que mostram a utilização do disilicato de lítio. Ele tem que ser prensado. Tá? O fresado, alguns trabalhos, né, nos mostram que ele tem uma resistência menor em relação ao prensado. Tá? Então, a forma como ele é feito, na parte do enceramento, né, inclusão, a separação dele, enfim. Então aqui temos trabalhos na literatura que nos mostram, né, a forma de se realizar. E a própria empresa, ela, né, o próprio fabricante, ele tem, né, o modo de realizar, e onde que a gente entra nessa situação, né, onde não é aplicado o glaze, e sim, ao invés do glaze, nós temos aí o polimento. Um trabalho recente de 2013, tá? Onde mostra que a superfície glaseada ela é tóxica para os fibroblastos. Então, quer dizer, sendo tóxica, ela com certeza ela vai ter algum problema ali na região do selamento biológico, da formação do selamento biológico. Quando a gente fala toxicidade de uma superfície, isso não quer dizer que vai ter uma necrose, um processo de infecção, alguma coisa imediata. É que o comportamento da célula naquela região, ele vai ficar um pouquinho defasado. Tá? A célula, né, o tecido, ele não vai necrosar. Tá certo, pessoal? Então, assim, toxicidade é que o comportamento da célula vai ficar aquém de um limite que poderia ser melhor. De que forma que a gente observa isso ao redor dos implantes? Quando a gente bate a nossa seringa tríplice, o ar, ao redor de uma coroa de implante, e você vê aquele tecido solto. Então, o que nós temos ali? Uma baixa quantidade de fibroblasto, uma baixa quantidade de colágeno, pode também ter uma baixa quantidade do volume tecidual e uma ausência de tecido queratinizado. Mas mesmo com presença de tecido queratinizado, às vezes quando a gente bate o ar, esse tecido ele tá solto. Tá certo? E aí, né, qual que é o nosso grande problema? O problema que eu vejo. Essa personalização de pilar, ela é realizada pelo seu técnico. Então eu tenho o meu, vocês, cada um tem o seu técnico. Ele confecciona o pilar personalizado dele no laboratório de prótese, seguido algum padrão, tá? Aqui está como sem padrão na confecção de todos os laboratórios. Porque é impossível, acho que o meu técnico trabalhar igual ao seu. Então não existe um padrão, existe um padrão do laboratório, né? No meu caso, hoje eu trabalho com dois, tenho o Rogério Mozin e o Thiago. Então assim, cada um trabalha de um jeito. E onde nós temos, até que eu falei agora aqui, a importância da rugosidade. Então, olha o problema, né? Então, cada laboratório de prótese confeccionando
o seu pilar sem dar a importância da rugosidade para a formação do seu elemento biológico. Então a ideia, né, hoje com esse trabalho, é a gente mostrar, tentar orientar esses técnicos para que, né, pense com relação à região subgengival e tentem produzir, né, um padrão para o polimento aí da região, pensando aí na rugosidade. Tá ok, pessoal? E alguns trabalhos também, né, nos mostram que o dissilicato de lítio, ele é uma superfície tóxica. Aquilo que eu falei, tóxico não significa extremamente ali uma morte tecidual, uma necrose imediata, e sim uma resposta tecidual aquém do que seria ali o ideal. Tá? E aí o que nós fizemos? Com o objetivo qual o objetivo hoje? É mostrar através das revisões da literatura, como já foi falado, das pesquisas realizadas e dos acompanhamentos de casos clínicos, nossos resultados obtidos com a utilização do material cerâmico de silicato de lítio, prensado, utilizado na personalização de pilares e as suas implicações biológicas. Então, eu falei um pouquinho da revisão da literatura, o problema relacionado à confecção. Então nós fizemos uma pesquisa em cima disso daí e vamos mostrar os nossos resultados e alguns acompanhamentos clínicos. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Fizemos um estudo in vitro, onde nós avaliamos a proliferação, viabilidade celular, morfologia e expressão de fibmentina e colágeno tipo 3, de fibroblastos gengivais humanos, cultivados em superfície de dissilicato de lítio prensado, e a zircônia, tendo em vista a análise da superfície e da rugosidade. Então nós fizemos basicamente uma junção daqueles dois trabalhos citados anteriormente, estudo in vitro, e vamos ver a resposta do que nós temos aí, desse estudo. Então para isso nós confeccionamos aí os discos em dissilicato de lítio, utilizamos a zircônia como controle, visto, né, os trabalhos na literatura. O polimento ele tem que ser realizado de forma superficial, para a gente manter essa morfologia do pilar. Porque veja bem, aqui para a gente ter essa região crítica e subcrítica do perfil emergencial desse pilar, isso foi moldado, foi feita a transferência, o técnico ele insera esse elemento e ele vai ter esse pilar idêntico à da transferência. Então esse polimento na região subgengival, ele tem que ser superficial para manter essa morfologia. Porque uma superfície extremamente vítrea é impossível e também não é legal, pelo que nós já vimos. E as ranhuras, elas têm que ser paralelas, paralelas e perpendicular ao longo eixo. Então, o que nós preconizamos? Sulcos paralelos ao longo eixo do dente. Esses sulcos de forma perpendicular, né, ao longo eixo, o que ele vai, além de orientar o crescimento do fibroblasto, né, segundo o Pai em 2008, ele vai impedir até o avanço bacteriano. Ele acaba, né, criando uma dificuldade para que a bactéria ela se introduza na região do sulco perimplantar, da região do tecido perimplantar. Os discos de polimento, né, na nossa pesquisa, foi utilizado o Europol Plus, né, o motor elétrico, enfim, tem aqui a metodologia. Então, dessa situação, nós, após o polimento, chegamos nessa. Aqui, ó, podemos ver uma rugosidade. Então, é uma superfície que a olho nu, né, a gente consegue observar até uma
um polimento vítreo, né? Vamos falar dessa forma. Mas aqui não, aqui ó, o que nós temos são micros grooves, né? Micros sulcos paralelos ao longo dessa superfície. Então aqui já foi falado, né? Polimento perpendicular ao longo eixo do dente, pensando aí no perfil de emergência. Então, o técnico ele utiliza esses discos, né, buscando essa posição. E aí nós fizemos a análise da rugosidade, o ensaio de proliferação, o ensaio MTT, que ele avalia a atividade celular, atividade mitocondrial, né, o quanto essa célula está produzindo, está gastando de energia, e a expressão de colágeno e vimentina. Colágeno, substância extremamente importante para a densidade, e a vimentina, ela é uma proteína extremamente importante para o processo de cicatrização. Sem essa vimentina, o processo de cicatrização ele não é iniciado. Fizemos uma análise morfológica no ensaio de microscopia eletrônica, mais imunofluorescência, e aqui nós temos os nossos resultados. Branco, nós temos a zircônia, e o mais amareladinho aqui, o de silicato de lítio. Olha que legal aqui, ó, os sulcos produzidos. Então é uma superfície quase que extremamente vítrea, mas aqui, ó, com o reflexo até do flash, a gente consegue observar os grooves. Então, os nossos resultados. Com relação à avaliação da rugosidade média da superfície da zircônia e do silicato de lítio, nós obtivemos 0,261 para a zircônia e 0,345 para o de silicato de lítio. Houve uma média das rugosidades mais elevada na superfície do de silicato de lítio quando comparada à zircônia, mas estatisticamente nós não temos diferença. Tá certo, pessoal? Então, essa superfície, pela estatística, é igual. A superfície da zircônia, pela estatística, ela é igual ao de silicato de lítio. Na microscopia eletrônica, olha que legal. Também, para a gente ter um padrão de controle, nós utilizamos uma superfície vítrea. Tá? A rugosidade ela é próxima a zero, por ser uma superfície vítrea. Mas olha que legal aqui, ó, a cultura de células de fibroblastos sobre uma superfície vítrea de silicato de lítio e zircônia. Olha que legal, uma superfície vítrea, os fibroblastos, eles têm um crescimento de forma aleatória nessa superfície. Ao passo que na superfície de silicato de lítio e da zircônia, nós temos aqui, ó, uma orientação desse crescimento desses fibroblastos, ajudado pelas rugosidades. Tá? Esse resultado nosso corrobora com os encontrados na literatura. Tá? Aqui os sulcos, essas microrugosidades, elas servem de guias de contato, auxiliam no crescimento e na proliferação dos fibroblastos, ajudando na fixação e, consequentemente, na cicatrização desses tecidos. A imunofluorescência indireta. Tá? Nós estamos aí também um marcador para a vimentina. Esse marcador para a vimentina, o que é? É como se fosse um contorno de caneta marca-texto ao redor das células. Aqui nós temos superfície vítrea, de silicato de lítio e zircônia. Também nós temos um crescimento aí, né, foi positivo para a proteína vimentina. Tá? Então as células, aqui, todas elas têm um formato espraiado, poliédrico e fusiforme, com paralelismo, né, relacionado aí aos sulcos da superfície. E no de silicato de lítio nós temos aqui uma presença de projeções citoplasmáticas com aspectos dendríticos. O que são? São essas células que elas acabam mudando um pouquinho sua forma e elas ficam parecidas com uma parte do neurônio.
a parte dendrítica, né, do neurônio, onde nós temos essas projeções, né, que na literatura isso ele é descrito como maior adesão dessas células na superfície. Quando a gente avalia a contagem de células, a avaliação da proliferação celular, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o controle, que é o nosso vidro, numa avaliação de 24, 48 e 96 horas, nós temos a zircônia e o disilicato de lítio. Tá? Em 24 horas, nós temos uma maior produção de células do disilicato de lítio em relação à zircônia, mas ela está, né, abaixo em relação ao controle. Tá? Mas isto nos mostra que nós temos, né, um crescimento ao redor com o avançar do tempo, mas não há diferença estatística entre a superfície, e sim entre os tempos. Por quê? Porque existe um padrão de crescimento celular, então não existe toxicidade, né? A célula está respondendo, ela está crescendo. No ensaio de MTT, nós temos aí um mesmo comportamento. Numericamente, o disilicato de lítio em relação à zircônia, ele tem uma maior produção de célula, como foi visto. O MTT também, ele é um pouquinho maior, mas estatisticamente nós não temos aí diferença estatística. E aí quando a gente avalia, né, o colágeno e a vimentina, o porquê do colágeno, né, onde nós temos aí uma fixação maior das células, a remodelação dos tecidos, o aumento da densidade dos tecidos, aí tendo resistência e tendo uma função elástica, né, o motivo da gente ter utilizado a vimentina e o colágeno para ser avaliado. O que nós temos com relação ao colágeno? Olha que legal, uma superfície rugosa em relação à superfície vítrea. Nós temos uma produção maior do colágeno em 24 e 48 horas. Depois, o colágeno, ele em 96, ele, na superfície vítrea, ele tem até uma produção equivalente. Mas olha que interessante, em 24 e 48 horas, onde nós temos uma diferença estatística, tá? Ao passo que em 96 horas nós não temos, mas olha que legal, rugosidade, aumento da produção de colágeno, superfície vítrea baixa. E na vimentina, né, esse trabalho, ele descreve a importância da vimentina, que ela coordena diretamente atividades celulares na cicatrização e, consequentemente, aí na proliferação dos fibroblastos, acúmulo de colágeno, enfim, é uma proteína de extrema importância para o processo de cicatrização. E aí, tá, nós temos também um crescimento com relação ao tempo, uma quantidade maior em relação ao controle. 24 e 48 horas o disilicato de lítio ele tem uma produção maior dessa substância. Tá? Em 96 horas, né, a zircônia ela ultrapassa, mas assim, entre a superfície de silicato de lítio e zircônia, tá? Nós não temos assim tanta diferença, nós não temos aí a diferença estatística. Tá certo? E a conclusão nossa foi que não foram encontradas a diferença significativa na porcentagem da viabilidade celular entre a superfície de silicato de lítio e a zircônia. Os resultados evidenciaram que a rugosidade obtida no polimento, proliferação e viabilidade celular, bem como a expressão do colágeno tipo 3 e vimentina, foram semelhantes na superfície de zircônia e de silicato de lítio. Então, pessoal, o de silicato de lítio e a zircônia também, eles devem ser usados em regiões subgengival, com a utilização na personalização de pilares, e o ideal é que essa superfície ela seja polida, como eu falei, perpendicular ao longo eixo do dente, com uma rugosidade variando de 0,265 a 0,345. Tá? Uma rugosidade. Tá ok, pessoal?
e aí vamos passar para os nossos casos clínicos. Tá mostrando aí a forma como eles foram realizados e o acompanhamento clínico aí por um período. Tá? Então aqui é um caso nosso do dia a dia, incisivo inferior, onde nós temos, né, uma presença pequena aqui de tecido queratinizado ao redor do elemento aqui que foi perdido. Então nós temos aqui, ó, um avanço do tecido mucoso por conta da presença de um freio, tá? Então substância, estrutura aí, que, né, do meu ponto de vista, é de fundamental importância a remoção desse freio, tá? E no momento ou posterior aí à instalação de implante. Então, ó, nós podemos observar um defeito grande aqui na região. Eu acredito até esse defeito, até essa invaginação desse tecido mucoso. Então aqui foi realizado um implante imediato, enxerto de tecido conjuntivo, tá? Mais a provisionalização imediata, além do freio, tá? Então, ó, nós podemos observar essa nova linha mucogengival. Então aqui uma presença de tecido queratinizado. Então aqui, ó, numa vista oclusal. Então aqui, ó, defeito quase que restabelecido, tá? Mas para o seu Oscar, esse pequeno defeito aqui, eu não vi tanta importância de realizar um outro procedimento cirúrgico para corrigir esse defeito. E aí na remoção do provisório, a gente nota, né, tudo aquilo que foi falado. Tá? Então nós temos volume, que é importante, posicionamento do implante tridimensional, né, tendo o espaço para a formação da parte do conjuntivo, epitélio e sulco. Tá certo? Aí, esse caso, ele foi confeccionado, a ideia foi fazer uma coroa monolítica. Então, o técnico, ele fez o enceramento, né, do elemento, e esse elemento ele foi prensado. Aqui na época, em um caso antigo, nós não tínhamos ainda os pilares de 3,5, né? Esse pilar é de 4,1. E aí nós podemos observar aqui, ó, o polimento realizado, e aqui a gente consegue até observar os sulcos, né, perpendicular ao longo eixo dos dentes. Então ela é monolítica e ela foi maquiada. Tá? Um caso bem legal, que daria para ser feito, né, no momento do enceramento, realizar o cutback e o técnico estratificar esse elemento aí, tendo um resultado estético ainda bem melhor. Mas para o nosso caso aqui em questão, está muito bem resolvido. Trabalho realizado pelo técnico Rogério Muzinho. Então aqui, ó, nós temos um polimento, pensando aí numa adesão conjuntiva, nós temos uma maior rugosidade, sulco, polimento de menor rugosidade, e a coroa com glaze. Tá? Então aqui, pensando em epitélio e conjuntivo. Isso também vai dificultar a proliferação bacteriana, pois uma superfície extremamente lisa, né, glaseada, ela evita inicialmente a adesão bacteriana inicial. Então, na escovação a gente consegue remover essa adesão bacteriana e impede a proliferação dela para o interior da região subgengival. E aqui o caso finalizado, no momento da instalação, onde nós podemos observar uma leve isquemia, né, mas um caso nosso do dia a dia, considero extremamente difícil, onde nós obtivemos aí um bom resultado. Tá certo? Aqui um acompanhamento de 6 meses, onde a gente consegue observar até essa faixa, não sei se dá para ver aqui na imagem, né? E nesse caso, pessoal, a gente bate o ar e esse tecido ele está aderido, tá certo? Ele não está solto, tá ok? Então aqui numa vista oclusal, mostrando aqui, né, um pequeno defeito, mas que
né, do ponto de vista nosso, não interfere aqui no sucesso. E aí com 6 meses aí, é um caso aí bem interessante. Tá certo, pessoal? E aí vamos para o outro caso clínico. Nós temos aqui um elemento 12, né, perdido, onde foi feita a extração, implantação imediata, provisionalização imediata, remoção do provisório. Podemos observar, olha, até no provisório, a gente tendo a consciência da diferença dessa rugosidade na região subgengival, a gente consegue dar esse polimento pensando, né, para produzir essa diferença aqui, ó. Nós temos claramente a vista do tecido conjuntivo e do epitélio. Também nós fizemos aí uma coroa monolítica, polimento perpendicular, e o caso finalizado. Está aqui, ó, uma região vestibular. Olha que legal, ó, tem um parafuso aqui, uma prótese parafusada, né? A gente não consegue nem observar a restauração que dá acesso aí ao parafuso de retenção da prótese. Então, como era e como ficou. O disilicato de lítio, pessoal, pode ser utilizado também em regiões posteriores, tá? Molares, tá? Pode ser utilizado. Então, assim, é uma imagem bem legal, tá? Esse molar dessa região. As coroas, né? Ela tem uma coloração, né? Um resultado estético bem interessante. Tá ok? E aqui, ó, nós temos um caso já com acompanhamento, foi um dos primeiros casos nossos, onde nós temos aqui a Dona Hilda, onde ela tem uma linha do sorriso extremamente alta, expondo uma faixa grande de tecido queratinizado, presença de recessões, né? Enfim, é um paciente com padrão aí periodontal, com sequela periodontal. Numa vista mais aproximada, nós podemos observar uma lesãozinha, tá? Uma pequena fístula na região do elemento 21. E ao exame tomográfico, nós podemos observar um defeito enorme na região. Então, assim, nesse caso, tá? Essa paciente, nós tínhamos aqui um triângulo, né, palatino para a estabilização dos implantes. Fizemos uma medicação antimicrobiana prévia com amoxicilina e metronidazol por 10 dias, e no 5º dia nós operamos esse caso. Tá? Então aqui, olha que legal, tinha uma pequena, né, um pequeno resquício aí da parede óssea vestibular. Por isso, né, o legal da gente utilizar, de solicitar o afastador labial para a gente poder avaliar bem essa situação. Como eu falei, também é um caso antigo que na época a gente não solicitava. Então, presença de cristas ósseas, defeito na vestibular, mas que nós entendemos que poderíamos realizar um implante imediato. Então foi feita a extração minimamente invasiva, minimamente traumática, implante instalado e biomaterial colocado na região. Nesse caso, mesmo com um defeito grande na vestibular, nós só utilizamos um biomaterial, né, um substituto ósseo, mais uma membrana de colágeno para essa região. E esse material ele foi bem condensado, pessoal. Então aqui, utilizamos a própria coroa do dente, né, do paciente como provisório, tá? Nós não fizemos aí uma provisionalização imediata, né? Ele está suportado pelo aparelho. E aqui nós temos um pós-operatório de 90 dias, foi feito a reabertura, a instalação do provisório já sobre o implante. Então aqui, ó,
um defeito ainda, né, que o paciente já tinha nessa região, mas a margem gengival está mantida. E aí nós moldamos esse caso. Utilizamos aí o disilicato de lítio como, né, utilizado, né, para a personalização do pilar, confecção da coroa, polimento realizado conforme já foi citado na nossa aula, a instalação desse pilar, né, uma situação bem interessante, bem legal. Aqui uma vista oclusal, mesmo sem a utilização do conjuntivo, né, houve uma pequena perda, mas ainda com um bom remanescente, poderia estar um pouquinho melhor, mas não vem ao caso a discussão disso agora. E o caso finalizado. Então anotem, a estabilidade de margem, nós não tínhamos essa papila, por conta do defeito, e até no momento da cirurgia, a ideia era utilizar um implante de 3.3, em virtude de intercorrência cirúrgica nós tivemos que mudar o nosso planejamento, colocar um implante com uma plataforma um pouquinho maior, então nós tivemos que fazer buscar, né, um approach palatino um pouquinho maior, então por isso dessa invasão, né, para a palatina, mas na época isso era considerado até, estou falando de 8 anos atrás, né, então, né, o que era comum, né, na época, né, fazer esse approach um pouquinho mais para a palatina, para justamente criar um espaço maior na região vestibular, para, né, para a gente poder compactar melhor o biomaterial. E aqui nós temos, né, esse caso onde nós temos a estabilidade da margem gengival, tema da aula, um acompanhamento de 2 anos. Olha que legal, né? O defeito que nós tínhamos anteriormente, ele foi, né, a margem óssea ela foi restabelecida, padrão do implante. Então, pessoal, é claro que a estabilidade tecidual, o tema da nossa aula, é de extremamente importância. Imagina nesse caso, uma recessão de 3 milímetros, né, mudança dessa margem no sentido apical. Vamos aumentar aqui 3 milímetros desse dente. Essa paciente é daqui do interior, eu encontro ela na igreja, encontro ela no supermercado dando um sorriso, né? E mostrando essa simetria. Imagina a frustração nossa. Tá? Então, de extremamente importância, né, o sucesso dos tratamentos relacionado aí à instabilidade tecidual. E aí vamos para o nosso último caso. Nós temos a dona Rosana, 42 anos, um sorriso baixo. Nem por isso, né, que o sorriso dela é baixo, nós temos que nos preocupar mais ou menos. Onde nós temos aí uma perda, né, do incisivo central, e numa tentativa heróica de manter esse dente, foi realizado uma apsectomia. Então removendo, né, mais osso aqui da região, onde a gente busca para a instalação dos nossos implantes. Então, aqui nós temos aí o elemento 11. Então foi feita extração e implantação imediata, apesar das nossas limitações ósseas, né? Nós conseguimos estabilizar esse implante de uma maneira legal, preenchimento do alvéolo, e nesse caso nós usamos o hard block, que é o PRF associado ao biomaterial, ao BIOS. Tá? Nós temos um vídeo no nosso canal falando de PRF e remodelação alveolar. Eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida nesse vídeo, pessoal. Utilização do hard block, provisionalização, nós não fizemos uma provisionalização imediata. Aí no período de 90 dias, né, nós podemos observar um subcontorno da região, mas era uma questão mínima, tá? Que com a conversa com o paciente, ela não quis
ser submetida a um novo procedimento cirúrgico e atrasar um pouquinho mais a finalização desse nosso caso. Então nós partimos aí para confecção, para finalização. Aqui também nós utilizamos o Periobase, né? Aqui nós utilizamos o Periobase, um pilar muito legal da empresa Conexão. Tá? Para quem não conhece, isso também vale a pena estar dando uma olhada nesse pilar, que ele é intercambiável em vários sistemas implantes, onde ele acaba facilitando bastante algumas dificuldades que tem em outros sistemas. Então esse implante, essa coroa, ela foi planejada, né? Foi realizado um planejamento digital, onde nós observamos, já era previsto aí uma coroa cimentada. Foi realizada a personalização do pilar. Aqui nós podemos observar as ranhuras presentes no pilar, né? O polimento perpendicular ao longo eixo do dente. Aqui está o periodente. E o caso foi realizado a prova do pilar em disilicato de lítio e o caso cimentado. Então aqui está o antes e o depois. Está praticamente igual, né, a finalização desse caso. Então, pessoal, o que eu gostaria de deixar para vocês, né, como mensagem, tá, é que a estabilidade dos tecidos na região periimplantar, ela é de suma importância. É claro, existem vários quesitos, eu vou repeti-los: posicionamento do implante tridimensional, qualidade e quantidade dos tecidos e a escolha do material, né, que você vai utilizar na sua restauração. Tá certo? Então eu concluo, né, que eu mostrei a utilização do disilicato de lítio, um material extremamente estético, que ele pode ser utilizado e com previsibilidade. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos, para que esse tipo de informação ele possa atingir outros colegas cirurgiões dentistas. Um abraço e até mais, pessoal.